Todos nós sabemos que os japoneses têm alguns programas de televisão um tanto quanto duvidosos. Mas você já imaginou um programa onde o participante é totalmente humilhado durante meses? 今週もいつもの立ち位置で当選の舞。 Pois é, essa é a história de um comediante japonês que sonhava com a fama e estava disposto a passar por qualquer coisa para alcançá-la. Seu apelido era Nasubi, que em japonês significa berinjela. Eles deram esse nome por conta da sua cabeça ter um formato parecido com o da berinjela. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi ao ar em uma emissora com sede em Tóquio chamada Nippon Television. Uma transmissão que muitos acreditam ter sido o exemplo mais radical e potencialmente antiético de todos. O programa se chamava Susuno, Denpa Shonen, e consistia em uma transmissão ao vivo de um único cômodo. Dentro do cômodo havia uma pilha de envelopes, uma estante de revistas, água, um fogareiro e um homem que foi convidado a realizar uma das performances de resistência mais rigorosas já transmitida. Em janeiro de 1998, Nasubi foi escolhido por um sorteio entre aproximadamente 20 candidatos para um concurso chamado Uma Vida de Prêmios. Após vencer o concurso, Nasubi foi levado a um espaço do tamanho de uma kitnet e pediram a ele que começasse o jogo sem absolutamente nada, até mesmo suas roupas. Ele recebeu apenas água, e para obter comida, roupas ou qualquer forma de entretenimento durante sua estadia no cômodo, Nasubi precisava ganhá-los por meio de sorteios. Os sorteios podiam ser encontrados nas pilhas de revistas, e ele podia participar preenchendo formulários e enviando pelos envelopes que deram a ele. Esse era o objetivo do jogo, sobreviver exclusivamente apenas com os prêmios dos concursos. Assim que os prêmios de Nasubi atingissem o valor de 1 milhão de ienes, que na época valia aproximadamente 10 mil reais, ele seria declarado vencedor do jogo e poderia sair do cômodo, voltar com a sua vida e aproveitar sua nova fama. Mas será que Nasubi conseguiu? Para responder essa pergunta, vamos analisar mais a fundo o tempo que Nasubi passou dentro do cômodo. Imediatamente após ser deixado sozinho, a prioridade de Nasubi era de conseguir alguma coisa para se cobrir, já que ele estava completamente sem roupas. E o primeiro concurso que ele participou, ainda no primeiro episódio da transmissão ao vivo, foi para ganhar um avental. Infelizmente, ele não conseguiu ganhar um avental, e durante os próximos 15 meses, Nasubi continuou completamente nu. A maior parte do tempo ele passava preenchendo formulários de inscrição para concursos. No seu primeiro mês, Nasubi se inscreveu em 5.748 sorteios. Enquanto aguardava as notificações sobre os primeiros prêmios, Nasubi foi atormentado por má sorte. Ele atendeu várias ligações erradas e, em uma tarde frustrante, após vários dias sem comida, um entregador de lamen bateu em sua porta por engano, deixando ele ainda mais faminto. Mas, depois de muitos dias de espera e com fome, Nasubi finalmente ganhou seu primeiro prêmio, 12 potes de gelatina de fibras, que ele começou a comer imediatamente. Seu segundo prêmio foram 5 quilos de arroz, e infelizmente ele percebeu que não tinha uma panela para cozinhar o arroz. Após tentar comer o arroz cru, Nasubi descobriu que podia cozinhar o arroz em um recipiente vazio de gelatina de fibras, deixando ele próximo ao fogareiro. Durante o mês de fevereiro, Nasubi continuou ganhando os seguintes itens: 1.000 ienes, um sabonete líquido e um espaguete enlatado que ele percebeu que não tinha um abridor de latas para abrir. Apesar de muitos prêmios não terem muito valor, Nasubi parecia grato por cada um deles, e não há dúvidas de que, uma vida resumida em apenas preencher formulários, uma simples batida na porta era sua única fonte de emoção. Lembrando que quanto maior o valor do prêmio que ele ganhasse através dos sorteios, mais perto ele estaria de alcançar a meta de 1 milhão de ienes. Só que chegar nessa meta se provou ser extremamente demorado. Para chegar na metade do valor, Nasubi demorou 6 meses e precisou fazer 38 mil inscrições em concursos. Durante esse tempo, ele conseguiu ganhar alguns prêmios notáveis. Uma bicicleta, que depois de sua empolgação inicial, ele lembrou que não tinha muita utilidade no seu quarto pequeno. Ele apenas andou um pouco em círculos, mas logo ele parou de usá-la. Ele também ganhou uma calcinha, que foi sua primeira peça de roupa, mas é claro que não serviu nele. Uma foca de pelúcia, que ele deu o nome de Binaço e virou sua companheira. Uma TV de 14 polegadas, mas como não tinha antena ou cabo, ele só conseguia assistir a TV com a imagem estática. E uma escova e pasta de dente, que permitiu ele a escovar os dentes pela primeira vez após
3 meses. Por volta do 6º mês, o programa já se tornou incrivelmente popular, batendo recordes de audiência em todo o Japão. E a mídia local de alguma forma descobriu onde ficava o cômodo secreto de Nasubi. Então os produtores o acordaram no meio da noite, vendaram seus olhos e levaram ele para um novo cômodo, quase idêntico ao anterior. Até esse ponto o programa era exibido apenas nas noites de domingo, que era editado em um resumo semanal de 10 minutos. Mas com essa mudança de cômodo, os produtores decidiram oferecer também uma transmissão ao vivo pela internet, sem que Nasubi sequer soubesse. Nessa transmissão, eles controlavam digitalmente uma censura para cobrir as partes íntimas de Nasubi. Como dá pra ver, a qualidade da transmissão era muito baixa, mas tem que se lembrar de que isso acontecia no final dos anos 90. Nasubi levou mais 3 meses para alcançar 2/3 de sua meta de 1 milhão de ienes. Durante agosto, setembro e outubro, ele enviou mais de 17 mil inscrições. Esses são alguns prêmios notáveis que Nasubi ganhou durante esse tempo. Uma melancia, ingressos para um filme chamado Spice Girls e um videocassete para usar com a TV que havia ganhado alguns meses antes. Depois desses prêmios, Nasubi passou por uma maré de azar. Em certo momento ele ficou uma semana sem ouvir nenhuma batida na sua porta. E durante um período crítico, ele ficou completamente sem comida. Em vez de ajudarem Nasubi e arriscar estragar a atenção do programa, de saber se ele iria ou não conseguir chegar na etapa final, os produtores decidiram trocar ele de lugar novamente, na esperança de que a mudança lhe trouxesse boa sorte. Esse novo lugar realmente se mostrou mais sortudo, e Nasubi ganhou vários prêmios valiosos, incluindo um PlayStation, que ele jogou por 4 dias seguidos, já que após meses, essa foi a única forma de entretenimento que Nasubi teve. Mas logo depois de toda essa jogatina, ele se proibiu de continuar jogando, já que ele reconheceu que isso iria lhe distrair muito de ganhar os concursos. Ele também ganhou uma barraca, que ele decidiu viver por alguns dias, mas que era tão grande que impedia ele de fazer a sua dança da gratidão após ganhar os prêmios. Como ele ficou preocupado em parecer ingrato, ele desmontou a barraca e guardou. No mês de dezembro, Nasubi ganhou um jogo caro de pneus de carro, um voucher de 10 mil ienes, e finalmente, ultrapassando a meta de 1 milhão de ienes, ele ganhou um pequeno saco de arroz. E após 335 dias seguidos dormindo e comendo apenas quando era possível, comendo ração de cachorro quando ele não tinha absolutamente nada para se alimentar e, mais importante, preenchendo os formulários, Nasubi finalmente venceu, certo? Naquela altura, a audiência do programa chegava a 17 milhões de japoneses. Para comparar, o episódio mais assistido de Game of Thrones teve 16,5 milhões de espectadores. As pessoas simplesmente adoravam assistir o Nasubi, e os produtores estavam ganhando milhões e milhões. Então, para eles, a ideia de encerrar o programa ali era ridículo. Com isso em mente, no meio da noite, os produtores acordaram Nasubi, jogaram confetes e serpentinas e anunciaram que ele havia finalmente vencido. Eles devolveram suas roupas, mas Nasubi não vestiu nenhum tipo de roupa há quase um ano. Então, depois dele se vestir, ele percebeu que agora ele achava desconfortável usar roupas. Ele disse que as roupas coçavam sua pele. Os produtores decidiram levar Nasubi para a Coreia, e lá ele se divertiu bastante. Ele foi em um parque, comeu um banquete de comidas e achou que toda essa viagem era uma forma de comemoração pela sua vitória no jogo. Mas Nasubi não sabia que os produtores não tinham intenção alguma de deixá-lo voltar para casa. Ainda na Coreia, ele foi vendado novamente e levado a um quarto, com a mesma estante de revistas, envelopes e um dicionário coreano com traduções para japonês. Apesar dele não saber o idioma, falaram para ele usar o dicionário para se inscrever em concursos coreanos. Ou seja, agora o Nasubi precisaria traduzir todas as palavras em coreano para japonês, e só assim conseguir participar dos concursos. Sua nova meta era acumular prêmios no valor de uma passagem de classe econômica só de ida para Tóquio. Após traduzir as palavras e se inscrever em quase 7 mil concursos, ele alcançou a meta em apenas 2 meses. Nasubi estava ganhando os prêmios um atrás do outro, mas como ele estava sendo rápido demais, os produtores exigiram que ele ganhasse mais 9 mil ienes para, em vez de voltar para Tóquio na classe econômica, ele ir de classe executiva. De qualquer forma, Nasubi conseguiu, ganhando 2 pacotes de chá que eram muito caros. Mas isso ainda não era o suficiente, então os produtores exigiram que ele melhorasse seu voo de volta para Tóquio para a primeira classe. E isso não foi nenhum problema para o Nasubi, já que ele já estava acostumado com esse estilo de vida.
E depois de ganhar uma moldura, uma pele de raposa e um polvo vivo, ele conseguiu. Nasub finalmente havia vencido. Os produtores o vendaram e o levaram ao seu último cômodo sem que ele soubesse o que iria acontecer em seguida. Nesse cômodo, as 4 paredes eram desmontáveis e atrás delas havia uma plateia ao vivo esperando para ver o Nasub. Então, assim que ele ficou sozinho, ele agiu por hábito e ficou nu, achando que estava preso no jogo e os produtores só tinham tirado uma com a cara dele. Mas após uma contagem regressiva dramática, as paredes caíram e Nasub foi recebido com aplausos de milhares de pessoas, com uma expressão completamente em choque. Ele havia vivido 15 meses dessa forma, quase sem nenhum contato humano. Foram 75 mil inscrições, uma média de 1.250 por semana e quase 200 por dia. Levaram vários minutos para ele processar o que estava acontecendo. É difícil imaginar os pensamentos que passaram por sua mente naquele momento. O programa Susunô Denpa Shonen era voltado para a comédia, com risadas de fundo em quase todas as cenas, mesmo nos momentos em que Nasub ficava visivelmente aflito, frustrado ou desesperado. Efeitos sonoros bobos eram usados para reforçar ao espectador que seu sofrimento era apenas uma forma de entretenimento. Denpa Shonen filmou mais 3 experimentos de resistência antes de ser cancelado em 2002, devido à natureza torturante do conteúdo. Embora tenha sido cancelado, o programa voltou em 2009 na internet, como Number 2, Nihon Webcast. Mas quando eu tentei acessar o site, ele estava fora de ar, então provavelmente que ele tenha sido cancelado também. Agora você deve estar se perguntando: o que aconteceu com Nasub? Ele conseguiu a fama e a fortuna que lhe prometeram por aguentar todos esses meses de sofrimento e ganhar o jogo? Bem, sim e não. Ele fez um diário com o nome de O Diário de Prêmios de Nasub, que foi publicado e conseguiu bastante sucesso. E apesar de não se tornar o comediante mundialmente famoso que ele esperava, ele conseguiu algum sucesso na TV e no cinema. Mas é inegável o impacto psicológico da transmissão. Por passar 15 meses completamente nu, Nasub relatou sobre a dificuldade em voltar a usar roupas, e o longo tempo em isolamento tinha acabado completamente com todas suas habilidades sociais. Ele ficou muito tímido e desajeitado, perdendo o charme e o carisma que ele havia no começo do programa. E você, qual é a sua opinião sobre toda essa situação? Fala aí nos comentários que eu vou estar lendo um por um.